Certo momento, Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E é muito provável que você já tenha se sentido muito pequenino neste mundo. Talvez todas as pessoas, em um certo momento da vida, já tenham se arrependido de ter crescido. Porque crescer significa começar a ver bem, ver melhor o que é a realidade dura de um mundo que jaz no maligno, como diz a Escritura. E é possível que você, nesse momento, esteja passando por lutas, dificuldades ou dúvidas e precisa tanto de auxílio. Mas o mundo é tão grande e o sistema maligno parece tão complexo e tão ativo. E nos sentimos tão pequeninos diante dessa realidade caótica gigantesca. E você procura salvação. É quando vemos que realmente somos tão pequeninos e precisamos o tempo inteiro da graça e da misericórdia do Senhor. De onde virá o meu socorro, diz o salmista? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Não vem de homens, vem do Senhor. E nós estamos acompanhando o livro do profeta Jeremias, em que ele vem desde o início anunciando ao povo a queda de Jerusalém por causa dos pecados. O caos tomou conta da nação, a ponto de o povo de Deus não ter um coração para ouvir a voz do Senhor. Um coração capaz de ouvir Deus avisando coisas boas, dizendo ao povo que mude, caso contrário, a destruição seria iminente. O povo não ouviu. Mesmo 40 anos, são 40 anos aproximadamente pregando a palavra do Senhor para um povo que mostrou a dureza de seu coração em não dar ouvidos ao profeta. Mas chegou o tempo. E nós lemos em Jeremias 39, a primeira afirmação: foi tomada Jerusalém. Aquilo que eles duvidaram que aconteceria, aconteceu. Foi tomada Jerusalém. A destruição chegou. O fim chegou. O momento do juízo chegou, mas Deus tinha avisado, por anos, não foram dias, foram anos. E se nós retrocedermos aos profetas anteriores, foram séculos avisando a um povo que tinha sido abençoado com toda sorte de bênção, que durante a jornada Deus foi manifestando desde o princípio, com milagres, com providência, com libertação, com vitórias, tanta coisa. Vocês não ouviram? Nós temos sido avisados também. Você já percebeu? Lembre-se aquilo que de vez em quando nós mencionamos, que está em 1 Coríntios 10, quando Paulo diz: tudo isso foi escrito para nós, sobre quem o fim dos tempos chegou. Portanto, ouça, porque também temos sido avisados há 2000 anos, o fim está chegando. Arrependei-vos e crede no Evangelho, entreguem a vida ao Senhor, humilhai-vos perante Ele, e Ele vos exaltará. Mas quem tem ouvido? Parece ser mentira, né? Como também pensaram. Parece ser ilusão de homens, como também pensaram.
até que chegou o tempo. E a história registra, e a Escritura nos revela, o tempo chegou. Posteriormente, Jesus avisou que Jerusalém cairia. Os judeus não acreditaram. Mantiveram a dureza do coração e não deram ouvidos à mensagem que outra vez ecoava graciosamente ao ouvido de cada pessoa, dizendo: crede no Senhor Jesus. E então, até hoje, nós encontramos a ruína do Templo de Jerusalém, posta por Deus para servir de testemunho a todas as gerações da fidelidade da palavra de Deus. Caiu, sim, caiu Jerusalém. E com todos os povos que Deus avisou que cairia por sua maldade, todos eles viram a fidelidade da palavra do Senhor. Portanto, preciso começar fazendo você refletir profundamente. Você tem ouvido a voz do Senhor? Que tem ecoado graciosamente. Talvez você diga: mas às vezes é tão duro. Mas é na dureza da voz do Pai que o Filho vê a seriedade da mensagem que está sendo transmitida. E nisso pode desfrutar da graça que ela veicula. Porque toda a palavra de Deus é graciosa. Toda. Até a mais dura palavra de Deus, ela tem em si, no seu recôndito, no mais íntimo de sua mensagem, a graça divina dizendo: mas se vocês se arrependerem, eu perdoarei seus pecados. E como já dissemos outrora, todos os profetas testemunham isso. Até o mais duro dos profetas, que foi Jonas, que tudo o que fez foi anunciar a Nínive: daqui a 40 dias vocês serão destruídos. E a graça de Deus alcançou a cidade. Precisamos ter ouvidos para ouvir e coração para compreender a palavra do Senhor. Ouça. Porque o Senhor está cada vez mais próximo de chegar. E a palavra de Deus se cumprirá cabalmente sobre os homens. Você está pronto para o encontro com o Senhor? Ou você está apenas vivendo como se nada disso fosse acontecer? As pessoas estão sempre preocupadas com aquilo que é básico, natural. O Senhor Jesus mostrou que era algo comum às gerações. E em Mateus capítulo 6, ele diz para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, que deveria ser diferente. Porque as pessoas procuram, como ele diz em Mateus 6,31, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, os que não conhecem a Deus, aqueles que não têm o conhecimento do Senhor, aqueles que não receberam a revelação, aqueles que desconhecem a graça divina, são esses que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, não viva como se tudo o que precisássemos fossem as coisas da vida, clamando a Deus apenas porque precisa de cura quando está enfermo, de dinheiro quando está privado dele, como se tudo o que nós precisássemos como bênção divina fosse a manutenção da vida. O Deus sabe que precisamos de todas essas coisas. Deus sabe da sua necessidade mais profunda, mas aquela que você pensa ser a maior, não é. Porque no dia que se encontrar com Cristo, você verá que a maior necessidade de sua vida era a salvação de sua alma.
ouça com o coração. O fim chegou e chegará para nós também. E aqueles que ouviram puderam testemunhar que o que Deus havia dito era verdade. Primeiro, que ele traria juízo sobre um povo ímpio, um povo arrogante, um povo presunçoso, um povo mau, um povo que desprezava a graça de Deus. 2, que Deus cuidaria dos que confiassem nele, que Deus protegeria e guardaria os que confiassem nele. Você está procurando um lugar seguro desse mundo violento, de ladrões, de mentirosos, de aproveitadores, de pessoas más, que fazem mal sem nenhuma razão? Você está procurando um lugar seguro? O lugar seguro é Cristo Jesus. De todos os lugares deste mundo, o único lugar seguro é Cristo Jesus. Porque o Senhor é aquele que pode guardar a gente, seja lá onde estivermos. E eles viram isso. Eles viram a graça de Deus sobre eles. Veio o fim. E o capítulo 40 nos diz que então Deus preservou Jeremias. Nós vimos isso no sermão anterior, o finalzinho do 39, quando Nabucodonosor ordena a Nebuzaradão, chefe da guarda, para tomar conta de Jeremias. Jeremias apanhou, Jeremias foi jogado no poço, Jeremias foi ameaçado de morte várias vezes, Jeremias foi humilhado, deixado passar fome, Jeremias foi desprezado, Jeremias passou por tudo, por uma razão única: pregar fielmente a palavra do Senhor para um povo de coração duro. E agora que a palavra se cumpriu, Jeremias está seguro. Morreram os inimigos do Senhor e o profeta que anunciara a palavra do Senhor recebe o cuidado de Deus de uma forma tremenda. Observe que o lugar mais seguro para eles era o Senhor. E tudo o que eles precisavam era confiar em Deus. Jeremias havia anunciado diversas vezes: se entreguem ao rei da Babilônia e eu guardarei vocês. Porque o meu propósito é destruir a cidade, para tirar os maus dela, para purificá-la, para limpá-la, porque a iniquidade dela já chegou no limite, e eu preciso limpá-la, eu preciso purificá-la. Então, um grupo de pessoas confiou. Um grupo de pessoas confiou. À semelhança de Ebed-Meleque, em que Deus promete, para quem Deus promete salvação. Um grupo de pessoas confiou. E então esperou. E Jeremias é uma delas. E o capítulo 40 então diz: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Mesmo depois da queda de Jerusalém, Deus continua falando. Deus ainda falará ao seu povo. Há um propósito divino. Deus ainda não encerrou a obra da redenção. Deus não vai abandonar o seu povo. Deus continua falando. E então diz que Nebuzaradão, chefe da guarda, pôs em liberdade Jeremias. Jeremias está livre. Não está preso entre cativos. Está livre. E o mais interessante é ouvir as palavras desse homem que o libertou. Que no versículo 2 diz o seguinte: tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Tudo isto vos sucedeu. Observe as palavras deste homem que veio
de uma terra pagã, mas ouviu a mensagem. A mensagem de Jeremias ecoou tão vastamente que ele teve conhecimento dela. O rei Nabucodonosor teve conhecimento dela. Jeremias foi guardado por ser um profeta. E porque a mensagem ecoou lá, foi anunciada não só para Jerusalém, mas todos que pudessem ouvir. E Nabucodonosor acreditou na mensagem. Razão, inclusive, para ele ir com ímpeto contra Jerusalém, confiando que ele realmente a tomaria, porque o próprio Deus de Israel havia entregue a cidade e a nação, a Judeia, nas mãos dele. Nabucodonosor, um homem pagão, acreditou na mensagem do profeta e corajosamente e impetuosamente foi lá cumprir a mensagem. E o guarda dele, o chefe da guarda, afirma isso. Se cumpriu a palavra do Senhor, dita pelo próprio profeta Jeremias. Mas o povo de Deus não acreditou. Um homem de longe, um homem pagão, um homem qualquer, acreditou na palavra do Senhor. Mas o povo de Deus não acreditou. Não deixe que isso aconteça com você, nunca. Lembre-se que quando Jesus veio, ele encontrou a mesma situação triste. Ele pregou para o seu povo. Ele pregou a mensagem para os judeus, que conheciam a Deus, que tinham a Escritura nas mãos. E João, bem no início de seu evangelho, ele diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus citou a rainha de Sabá, que de longe foi ouvir a sabedoria de Salomão, e Jesus disse: aqui está quem é maior que Salomão, e vocês não escutam. Não deixe jamais que em você se veja essa triste realidade do povo de Deus não ouvir a voz do Senhor, enquanto pessoas de longe ouvirão e a tentarão para ela. Coração quebrantado é fundamental ao homem, tanto que por esse coração quebrantado, Davi, profeta do Senhor, foi aceito em sua confissão de pecados. Ele diz: não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É esse o coração que está pronto para ouvir Deus falar. É este o coração que vai ser dirigido pelo Senhor. É este o coração em que a palavra vai encontrar morada. É este o coração que receberá a graça de ser conduzido pelo bom e vivo caminho. Um coração quebrantado. Ele acreditou, mas o próprio povo de Deus não acreditou. Mas todos que creram foram abençoados com o cuidado de Deus. A começar com Jeremias. Versículo 4. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Olha o tratamento daquele homem para com Jeremias. Você duvida que Deus possa cuidar de você, portar um mundo mau, perverso, de homens arrogantes,
que acham que são melhores do que nós. Você acha que Deus não pode cuidar de você por causa da maldade deste mundo? Não, não faz isso. A graça de Deus se manifesta sobre seu povo das formas mais incríveis que você imaginar. Mais incríveis. No 1 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. O Senhor disse ao sumo sacerdote Eli, ele diz, no finalzinho, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. O Senhor sempre cuida dos que buscam o Senhor. O Senhor sempre honra aqueles que glorificam seu nome, e só o seu nome. O Senhor cuida daqueles que se entregam a Ele. E sempre foi assim. E nós podemos ver isso em cada personagem. Nós podemos ver isso em Noé, que Deus salvou do dilúvio. Nós podemos ver isso em Abraão, que Deus tirou graciosamente de uma terra pagã e durante sua jornada protegeu. Jacó, seu neto, mais do que todos eles, viu o cuidado de Deus, pois Labão tentou enganá-lo 10 vezes. O Esaú odiou até a morte, e assim, os inimigos ao redor dele foram todos eles aquietados, porque Deus estava com Jacó. Em 1 Reis 17, 1 Reis 17, Deus, por meio do profeta Elias, anuncia que não haveria chuva. 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Com alguns meses, nós já estaríamos com racionamento d'água. Com alguns meses, sentiríamos o problema fortemente. Agora imagine 3 anos e meio sem água. Você imagina o caos, a fome, a miséria, a morte. 3 anos e meio, castigo de Deus para uma geração ímpia, que estava inclusive matando os profetas do Senhor. E Deus anuncia a falta da chuva. Mas ao mesmo tempo diz ao profeta Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O Senhor livrou o profeta da miséria. Mandou-o para um lugar onde havia água. A água vai se acabar, passados dias, provavelmente muitos dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Mas durante todo aquele período, Deus ordenou que corvos sustentassem a sua vida. Deus, no momento de crise, sustentou o profeta milagrosamente. Depois disso, ele usa uma senhora, a viúva de Serepta, que Deus toca no coração para sustentar o profeta durante muitos dias. Milagrosamente também, porque ela, que só tinha um pouquinho de farinha e de azeite, viu Deus preservar essa farinha e esse azeite por meses, de forma que não se acabava. E toda a sua casa, ela, o filho e agregado o profeta, foram sustentados pelo Senhor. Não existe impossíveis para Deus. E aqueles que confiam no Senhor sempre estarão debaixo do olhar gracioso de Deus, do cuidado de Deus.
Quando o profeta viu a maldade de Jezabel, de Acabe, que não tinha fim, e o povo que tinha se entregue à idolatria de uma forma que parecia ser definitiva, o profeta Elias diz: não dá mais, vou fazer o quê? Esse povo tem um coração duro. E pede a Deus que simplesmente defina o seu ministério. Não adianta falar para um povo que não quer ouvir. E no momento em que Elias se achega para Deus e pede a Deus que define aquela jornada aparentemente inútil e infrutífera, Deus manda o anjo, e o anjo coloca diante do profeta Elias pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. E Deus sustentou o profeta. Ele não foi o único. Ele faz parte de um grande grupo de pessoas que confiou no Senhor, que nas crises confiou no Senhor, que diante do caos confiou no Senhor, que diante da miséria confiou no Senhor, e viu como Deus sustenta o seu povo. Vemos isso no Salmo 37, um salmo da velhice de Davi, em que ele relembra os seus dias de mocidade, e como Deus, durante tantas tribulações, porque ele foi perseguido por Saul por pelo menos 15 anos, depois pelo seu filho Absalão, e teve muitas guerras, e foi um homem de muitas batalhas, foi o homem que deu a vitória a Israel, porque não desistiu de lutar pelo Senhor, não desistiu de travar as batalhas em nome do Senhor, não importasse o tamanho dos adversários e dos inimigos. E este homem viu o Deus que cuida dos que confiam nele. E agora, na velhice, já desfrutando da paz, depois de ter travado tantas guerras, ele transmite para nós essa confiança. Você que está preocupado com o mundo mal, você que está aflito porque as lutas parecem que não cessam, você que se angustia pela maldade deste mundo que jaz no maligno, ele transmite para nós a segurança, a confiança de um homem que também travou inúmeras batalhas, por ser um homem de Deus. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E então, no versículo 25, Ele nos diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele testemunhou a providência de Deus. O lugar mais seguro para a tua vida não é o castelo. O lugar mais seguro para a tua vida não é o emprego público. O lugar mais seguro da tua vida não é os milhões, as riquezas, as fortunas. O lugar mais seguro para a tua vida não é o poder, o estar bem entrosado politicamente. O lugar mais seguro da tua vida não é aquilo que o mundo oferece como pseudo-segurança, falsa segurança. O lugar mais seguro para a tua vida, ainda que no vale da sombra da morte, é a presença do Senhor, é confiar nele, é ter a convicção acerca de suas promessas. Esse é o lugar mais seguro. E Jeremias viu isso. O inimigo do povo dele se dirige a Jeremias e diz: eu vou cuidar de você. Não era o amigo, nem o colega, nem um conhecido, nem um simpático, ou mesmo empático às suas lutas, ao seu sofrimento, já que Jerusalém caiu.
é o inimigo do povo do Senhor, dizendo para o profeta que confiou ao Senhor a vida, mesmo com todo o sofrimento que ele passou: eu vou cuidar de você. Deus usa quem Ele quer para cuidar daqueles que Ele ama. Deus usa quem Ele quer para cuidar daqueles que Ele ama. Nós precisamos confiar no Senhor. Se você não confia, Paulo nos admoesta isso. Ele nos diz, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, mostrando essa graça divina sobre nossas vidas, ele diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Deus conhece a sua fraqueza, Deus sabe suas necessidades, Deus sabe que você não é capaz de suportar certas tentações, certas lutas, certas angústias e tribulações. Deus sabe quais são as suas fraquezas, e o Espírito do Senhor que habita na igreja, Ele cuida dela. Por isso a oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos conduza para provações, para tentações maiores do que podemos suportar. Como diz ainda a Escritura, Deus é fiel, que não nos deixa ser tentado mais do que nossas forças. E essa é a oração. O Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito opera em nós, nos capacita a pedir o que devemos, nos conduz à oração que agrada ao Senhor, nos ensina a sua palavra, para que a nossa oração esteja em acordo com a vontade do Senhor. É o Espírito cuidando de nós para sermos abençoados pelo próprio Deus. E mais adiante ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha a história. Todos os que esperaram em Deus foram cuidados por Deus. Todos os que esperaram em Deus tiveram um coração apaziguado por Deus. Tiveram a vida guardada pelo Senhor. Muitos deles morreram sim pelo Senhor, mas morreram na esperança, morreram no conforto de um coração que estava firme nas promessas de Deus, não na angústia, não na decepção, na frustração, mas na certeza de que esta era a vontade do Senhor, que glorificassem o seu nome com a própria morte. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Mas você acredita nisso? Você acredita de todo o seu coração que Deus ama você? E essa prova de amor está na cruz do Calvário? Você acredita de todo o seu coração que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras? De tal forma que Paulo diz a Timóteo: se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode mentir, não pode. Ele sempre será fiel. Mas você crê nisso? Você acredita nas promessas do Senhor? É por isso, confiando nas promessas, que Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? A falta de confiança nas promessas do Senhor faz com que os homens tomem suas próprias iniciativas, tomem suas próprias atitudes, tentem resolver seus problemas do seu jeito, conduzam a vida da sua forma, quando Deus disse: não precisa disso, eu cuido de vocês. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Os homens de Judá que confiaram no Senhor viram a bondade do Senhor. O texto nos diz que Deus levantou um homem para governá-los, Gedalias.
E Gedalias manifestou a graça divina para eles. Capítulo 40, versículo 9. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Ele falou palavras boas. Se vocês confiarem, tudo vai dar certo. É um mundo mau, era o inimigo, mas o Senhor providenciou para eles aquilo que Ele prometeu: os que ficarem, os que confiarem, os que se entregarem, aqueles que derem ouvidos, serão cuidados pelo Senhor. E então, quando as pessoas, os judeus, ouviram essa palavra, se achegaram com confiança. E o versículo 12 diz: então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Pós-guerra, pós-destruição, e aqueles que Deus graciosamente deixou, colheram em abundância. Confia no Senhor. É tudo o que Deus quer de nós. Confia no Senhor. Sempre que confiaram no Senhor, Deus cuidou. Como disse Jesus, porque Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas é preciso confiar nele. Nós temos cantado costumeiramente que Deus é principal, é primeiro, é aquele que tem primazia nas nossas vidas. É verdade? Deus tem primazia na tua vida? Deus é de fato primeiro na tua vida? Você confia seu coração ao Senhor, sua vida ao Senhor, você sabe que Ele é aquele que deve ser amado de todo o seu coração, e assim tem sido? É assim mesmo, de verdade? Se nesse momento você olhar para a sua vida e disser assim: não, pastor, não é. A gente fala isso da boca para fora tantas vezes. E esquece de que o Senhor é o nosso Deus, esquece das promessas, esquece de dar honra e glória a Ele, acima de tudo e de todos, e colocá-lo em primeiro lugar no dia a dia, no trabalho, não substituir o culto ao Senhor por qualquer coisa. E no dia a dia, viver como se Ele não existisse, como se você fosse Deus, então tudo gira em torno de você. Então esse é um momento que o Senhor chama para que você mude, para que você abandone essa auto-idolatria, em que você é o centro de tudo, em que tudo gira em torno da sua vida, e você comece a viver para Ele. Porque tudo o que você precisa está nele. O seu emprego seguro, estável, que você tanto quer e tem medo que os empregos passem, que você não consiga o sustento, e aí vai para o Estado, a idolatria do Estado, e aí acha que só o Estado pode te sustentar estavelmente. Essa estabilidade você encontrará só em Deus. Porque você pode entrar no emprego hoje e morrer amanhã. E aí? Para quem vai ficar a tua aposentadoria? Tudo que você precisa está em Deus. Segurança, o sustento, o conforto, a proteção, tudo. E acima de tudo isso, a vida eterna. Tudo que você precisa está no Senhor, mas você precisa confiar. E é isso que é difícil, não é? É mais difícil você navegar o oceano em busca de uma solução com as próprias mãos, do que você entregar a vida ao Senhor e dizer: Deus, eu confio em Ti, seja feita a Tua vontade. Não é um convite a colocar as pernas para o ar e não fazer nada da vida, é um convite a viver confiando no Senhor. É um convite a entregar a vida para que Deus dirija a vida, para que Deus diga: vá por aqui, e você vai, como foi o profeta Jeremias. Para que Deus diga: vai por ali, e você vai.
como foi o profeta Jeremias. E no final, quando a destruição alcançou a terra, Jeremias, que confiou no Senhor e foi para onde Deus determinou, viu a salvação de Deus. E Deus cuidou dele. De onde poderia se parecer menos provável. Porque para Deus não há impossíveis. Você teme o mundo? Você teme a maldade dos homens maus, grandes e poderosos aos seus próprios olhos? Você teme? Então confia no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Porque de tudo neste mundo, você precisa dele. E é o único que você deveria temer. Ao entregar a vida ao Senhor, você estará dizendo: Deus, eu reconheço, eu não sou capaz de conduzir a minha vida em segurança. Mas reconheço que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Dirija-me segundo a tua palavra. Então hoje você vai para casa dirigido pela palavra. E amanhã vai trabalhar segundo a palavra. Virão os desafios, fazer algo errado para lucrar mais, mas você vai fazer o certo segundo a palavra. E assim os desafios virão. Como na sequência do texto outros desafios apareceram. Matar os Gedalias, um homem que estava abençoando os judeus. Sempre virá o inimigo para tentar destruir a igreja, sempre. Mas enquanto o povo confiar no Senhor, verá a salvação do Senhor. Então confie no Senhor no dia a dia, entregando a vida completamente e, portanto, seguindo sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E aí o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E você lembrará as palavras que Deus disse para o sumo sacerdote Eli: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E você, honrando ao Senhor, verá a graça divina sobre a tua vida. Então entregue a tua vida ao Senhor, porque a tua vida está segura nele e somente nele.